Boa noite. Oi, Estando aqui acompanhando o trabalho que é realizado na casa do Sublime Peregrino, a gente vai vendo quanto que a gente pode fazer de bem com tão pouco. E o quanto que essa casa está proporcionando, assim, como o trabalho de um sirineu. O que um sirineu faz? Ele ajuda a dar uma seguradinha na cruz, né? O sirineu, né, aquela pessoa que ajudou Cristo quando ele estava com a cruz pesada, ele foi lá e deu uma seguradinha na cruz. Então o papel da casa Sublime Peregrino é dar uma levantadinha na cruz quando está bem pesada. Então, se a gente quer fazer o bem e pretende assim, se tornar uma pessoa caridosa, basta vir na casa aqui e participar, às vezes, de uma atividade ou até auxiliando mesmo financeiramente, porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa de bom e de bem e a gente não sabe até como fazer, né? Porque muitas pessoas utilizam de uma forma errada o dinheiro, muitas vezes, que a gente doa, né? E aqui muitas vezes está sendo usado para fazer o bem ou para ajudar a pagar o aluguel, né? E não, a casa mesmo, assim, não existe, não tem fins lucrativos de nada. Quando é feito um movimento para ajudar a pagar alguma coisa, ainda a tia Tânia faz com muito receio, né? Porque é o pessoal se unindo para ajudar, para poder ajudar o outro. Então é muito legal. Sabe que outro dia eu fui naquela casa de idosos ali da Praia Brava. Vocês já ouviram falar? E é uma casa de idosos que tem possibilidades financeiras, né? Não estou falando dessa casa lá de Camboriú, que já são de idosos mais carentes. Mas quando eu abri a porta assim para entrar, eu sempre tinha curiosidade de entrar para conhecer. O horário de visita é a partir das 14 horas. Eles estavam tomadinhos banhos, sentados assim com o olhinho para a porta. Olhinho para a porta. E só eu estava entrando ali e eu não era parente de nenhum deles. Sabe aquela decepção do olhar assim que não era parente? Então, por mais bem tratado que estejam, nessa clínica eles têm fisioterapeuta, eles têm aula de yoga, eles têm nutricionista, mas não tem o quê? Então, é muito triste a gente ver assim aquela carinha de esperando o filho ou a filha, né? Alguém que saiba da história deles, porque a gente até pode ir lá ficar conversando com eles, mas é diferente você falar com alguém que sabe da sua história de vida, sabe? E alguém que sabe das suas conquistas, das suas dores. Geralmente é o filho que sabe, é a filha que sabe o quanto que você trabalhou para conquistar aquilo, o quanto que você lutou até chegar naquele ponto de não ter mais força, de que a cabeça não ajuda mais. Só uma filha que tenha trabalhado o amor, a caridade e que possa entender de como que deve ficar perto de um pai. Até passou uma reportagem, não lembro, foi no Fantástico, de uma filha que estava cuidando dos dois, do pai e da mãe, com Alzheimer e com o outro problema de locomoção. Ela cuidava dos dois. Primeiro ela fazia a comida, dava a comida tipo papa para a mãe, depois o pai que estava de dieta, e ela ainda dormia com o colchão próximo ao sofá, porque o pai, como não deitava na cama, que ele ficava deitado no sofá, então ela deitava no chão, um colchão no chão, perto do sofá, se o pai caísse, caía em cima dela. Então é um cuidado, né? Um amor. E é tudo o que a gente espera, na verdade, né? É essa acolhida, não ser abandonado. E tomara, então, né, que se a gente não precisar, que a gente tenha força de amparar outras pessoas, porque a irmã Dulce ficou velhinha e morreu cuidando dos outros. Então eu acho que quanto mais a gente trabalha, mais energia a gente tem. Quanto menos parado e sentado no sofá, menos doença a gente acumula. A irmã Dulce, com aquelas costas curvadas, com aquele pulmão, com dificuldade de respirar, ela arrumava energia naquelas perninhas fininhas para ir atrás de recursos para os doentes dela. E só no finalzinho da existência é que ela foi desencarnada. Então, sem ser peso para ninguém, velhinha, doente, sem ser peso para ninguém. E Chico Xavier, então? Até o final, trabalhando, até o final.
Eu acho que quando a gente se propõe a trabalhar, fazer o bem por alguém, a gente ganha uma energização. E é sobre um pouco sobre isso mesmo que eu me preparei para falar. Existem 2 livros, Mente, Corpo e Destino, e ele é assim, invertido, Imaginação Criadora. Essa Imaginação Criadora é de um inglês, tá? Roy Eugene Davis. E este outro aqui é da Seiichi Noe, do Katsumi Tokuiza. Nesses 2 livros, Mente, Corpo e Destino e na Imaginação Criadora, todos eles tratam um assunto que nós estudamos de uma forma científica na doutrina espírita. Incrível, doutrina espírita, a gente aprende a estudar história. Gente, eu comecei a gostar de estudar história quando eu entrei para a doutrina espírita, porque eu sempre gostei muito de matemática, de química, de física, quando eu estava estudando no 2º grau. Mas eu tinha muita dificuldade em estudar história, porque história era decoreba. Aí tinha que decorar, aí eu não gravava, era muita coisa para decorar, aí eu não conseguia gravar. Então, quando eu estava estudando no 2º grau, eu trabalhava fora o dia todo e eu ia para aula à noite. Então, na minha cabeça, aquelas datas, aquelas coisas que tinha que decorar não entravam. Mas quando eu comecei a ler os romances espíritas, principalmente há 2000 anos, Paulo e Estevão, e depois todas as sequências dos livros, eu fui gostando de localizar no mapa e achar onde que ficavam aquelas cidades, porque quando eu lia o romance, eu chegava a sentir o cheiro das ruas. Eu chegava assim, ver como parecia que eu estava andando naquelas ruas. Então eu tinha curiosidade de ver onde ficava, porque aquelas lembranças pareciam que estavam nítidas na minha memória daqueles lugares. Então todo mundo, quando lê aquele romance há 2000 anos, já se sente vivendo lá, passando por aqueles locais. E Paulo e Estevão também, você sente até o cheiro do ar. São romances que fazem a gente voltar na história e gostar de ler história. E depois teve o Abadia dos Beneditinos. Esse livro também, Abadia dos Beneditinos, conta a história daqueles, onde que existiam os beneditinos e como que era o movimento religioso da época. E tudo aquilo eu queria me reportar na história, eu ia pesquisando. Mas além de história, que eu comecei a adorar, eu comecei a relacionar, que eu sempre gostei muito de química e de física. E na doutrina espírita eu comecei a estudar sobre isso. Na química, na doutrina espírita, eu fui aprender e a ver sobre os elementos constitutivos do universo. Qual é a menor partícula que a gente conhece que constitui a matéria? O átomo. Ele é a menor partícula. O átomo é a menor partícula. O átomo se divide ainda em quê? Elétrons e prótons. Prótons, elétrons e nêutrons, né? E ainda tem a antimatéria do elétron, a antimatéria do átomo. Existe um salto quântico dos elétrons, que na órbita tem horas que eles ficam invisíveis no salto. Foi se descobrindo tudo isso. O próprio átomo, que era, na minha época, era a menor partícula da matéria, né? Quanto mais a gente vai ficando velho, vão descobrindo menores partículas. Então agora já não é mais indivisível, né? Ele é muito divisível. E na doutrina espírita, então, os espíritos foram explicando que a menor partícula do universo qual é? Para quem é estudioso da doutrina espírita? No átomo, na menor partícula da matéria, que é o átomo, existem milhões dessa matéria que é a menor partícula. Fluido cósmico universal. Se eu pegar um átomo e quebrar o átomo ainda em elétrons e dividir os elétrons, a menor partícula dentro de um átomo, o nome vai ser fluido cósmico universal. É a matéria que compõe todos os mundos, visível e invisível. Então, se eu pegar essa mesa aqui, dividir ela, chegar na poeira atômica, chegar no átomo da mesa e dividir mais ainda, eu vou chegar no fluido.
Até tem um estudo no CERN, né, que é um laboratório de pesquisa que tem lá na Suíça, e que eles cavaram um túnel que faz um contorno em todo o país, inclusive passando pela França, em que eles criaram um acelerador de partícula. Então eles vão soltar um átomo de um lado aqui e do outro lado e fazerem com que eles se encontrem e se colidam, para eles verem qual vai ser o resultado dessa colisão de duas partículas, a formação de várias e várias outras matérias, né? E tem-se um medo muito grande dessa colisão, porque pode se criar uma grande explosão, ou seja, o Big Bang, que foi a partir de uma colisão assim que se criou a energização, que se criou vários mundos. Então, alguns cientistas receiam sobre isso, tem vários estudos. Porém, materialmente falando, aqui na Terra, nós conhecemos e visualizamos essas matérias. E os cientistas chegaram a estes estudos, falando de matéria. Só que os espíritos dizem que estas matérias analisadas e conhecidas pelos nossos cientistas é só uma parte do universo. Que é a matéria que compõe o mundo invisível, o mundo dos espíritos, que também é matéria, é muito mais etérea do que essa matéria que vai ser o resultado dessa grande colisão. A matéria do mundo invisível é o fluido cósmico universal. E sabe como é que lá no mundo espiritual eles fazem para fazer uma cadeira no mundo espiritual? No mundo espiritual tem... Vocês já leram algum romance que mostra que tem casas, tem vários prédios onde tem o pessoal que organiza e que direciona naquela região, tem hospitais. E ainda tem mais, os espíritos quando aparecem pra gente, eles não aparecem pelado. Eles aparecem com roupas. Tem uns que tem até guarda-roupa de outras épocas. Então eles explicam num livro que o nome é Laboratório do Invisível. Explica como é que os espíritos fazem para ter esses instrumentos lá do outro lado. Apenas com a força da mente. Pensou e plasmou. Eles dizem assim, até não sabemos como que apareceu mais um cachimbo igual àquele que eu tinha na Terra, ou então uma rede, como eu costumava me balançar, de repente eu me vi deitada na rede, não sei nem como, mas era a mesma rede que eu tinha. Era o mesmo vestido que eu tinha, não sei nem como apareceu, qual foi a costureira mágica que costurou, mas eu me vi com aquela roupa. Porque basta que a pessoa pense e se plasma. Porém, isso acontece para espíritos adiantados e para espíritos em atraso. Nós desencarnando aqui, nos vendo do outro lado, se nós tivermos pensamentos pequenos, pensamentos ainda negativos, ou ainda formos pessoas que praticamos o mal, ou que nós tenhamos tentado suicídio, vocês acham que a gente vai para o outro lado e plasma o quê? Roupas de outras épocas? Rede na varanda? Não. A gente vai plasmar o conteúdo mental que a gente tem. E o conteúdo mental, muitas vezes, é ainda assim, de fazer plasmar, criar coisas ruins para o nosso corpo. A última lembrança de um suicida é atirando contra o ouvido. Chegando, muitas vezes, atirando contra o ouvido ou se enforcando, né? Chegando do outro lado, qual é o corpo que ele vai plasmar? Já que a matéria do mundo invisível é plasmada com a mente, de imediato a última lembrança qual vai ser? Aquela última lembrança que ele tem. E tem mais. Neste livro aqui, Mente, Corpo e Destino, esse senhor Katsumi Tokuisa, ele é um médico ginecologista. E ele se tornou Seichonoe. Mas se você ler esse livro, também trata das mesmas coisas que a doutrina espírita trata.
Porque a doutrina da Seiti-Onoe e a doutrina espírita, todas duas são espiritualistas e tratam dessa matéria invisível. E ele diz o seguinte: pensa que é só do outro lado que a gente plasma o corpo? Este corpo físico que ora nós envergamos e que a gente se locomove com ele, a nossa armadura atual é plasmada com a nossa própria mente. Somos nós que estamos alimentando essa forma física aqui. Todo mundo come abóbora. Tem gente que não gosta de abóbora. Mas todo mundo come arroz, carne, feijão, ou que não come carne, come peixe, ou que não come carne nem peixe, mas come salada. Mas nós comemos basicamente os mesmos elementos. Não era pra gente ficar tudo parecido? Os elementos que constituem a nossa alimentação era para nos deixar tudo com a mesma cara, né? Todos com a mesma forma. Mas o nosso corpo, o nosso organismo, nós temos, é uma máquina, um computador sofisticadíssimo. No computador, aqueles computadores que a gente tem, né, e que trabalhamos neles, existe uma memória que a gente adiciona assim no computador, em que a gente vai colocando coisas que a gente pode tirar ou acrescentar. E existe uma outra memória que é fixa no computador. Para quem conhece isso que eu estou falando, sabe que existe uma memória que naquela você não pode ficar mexendo, inclusive ali fica armazenado uma série de dados. Que geralmente quando a Polícia Técnica Federal aparece, ele pega aquele computador todo, porque sabe que ali estão armazenados todos os dados que não podem ser excluídos. Pois a nossa mente, a mente que eu digo, não essa cheia de neurônios aqui, a mente que é o espírito, o nosso espírito, ele é um armazenador de dados. E esse grande armazenador de dados, ele não armazena só as coisas dessa atual existência. Ele armazena coisas de outras existências. Então existem pessoas que numa outra vida cometeram aborto, lesionaram seus órgãos, muitas vezes daqui para baixo, porque muitas vezes comprometem um aborto, situações de ovário, órgão reprodutor, e sabe da culpa que tem. No plano espiritual, a pessoa descobre do ato agressivo que cometeu, porque o espírito muitas vezes ainda está cobrando. Lá no mundo espiritual, a pessoa se cobra daquilo e plasma no corpo perispiritual, lá no mundo espiritual, um corpo com danos, com defeitos da cintura para baixo. E aí vem numa encarnação com problemas no órgão reprodutivo, vem com problemas nas pernas, vem lesionando esses órgãos pura e unicamente com a força do poder do espírito, da mente da própria pessoa. Ou vocês acham que Deus ou os espíritos superiores lá no mundo espiritual vão ficar dizendo: ah, essa aqui fez tal coisa com o corpo, ela vai nascer com tal defeito? Não. Nós gravamos na nossa mente, lá no nosso computador, memória fixa lá, todas as informações e registramos no corpo perispiritual isso. Quando nós vamos reencarnar, que entramos então lá no ventre do pai e da mãe, no ventre da mãe, né, mas com informações do pai e da mãe, o espírito atrai, tá? O espírito, por atração vibratória, não é aquele espermatozoide coincidentemente que foi atraído. O espírito é que atrai determinado espermatozoide e determinado óvulo, que vai dar aquela constituição com aquela lesão que a pessoa vai plasmar. Pai e mãe não são culpados de um filho que nasce com alguma deformidade. Numa mãe, num pai que geram vários filhos, um às vezes vem com uma deformidade e diz assim: ah, é causa genética. Sim, foi retirado elemento genético do pai e da mãe, o óvulo e o espermatozoide, mas o espírito atraiu por carga vibratória aqueles elementos. E ele que plasma.
E é Ele que vai dar formação e alimentar esse corpo até a velhice. A mãe come, toda mãe come a comida de gravidez normal. Tem umas que comem mais, outras que comem menos, umas que são mais gulosas, não sei o quê. Mas a criança retira exatamente as substâncias que vão dar conformação. Então não é a culpa daquilo que a mãe comeu também. É o espírito atraindo energeticamente aquilo que vai dar conformação genética para ele. E é ele que vai plasmar o tempo todo. Ele que vai continuar com essa conformação aqui. Olha quantas células já morreram desde que eu nasci. A gente troca toda a nossa composição celular. Vocês acham de quanto em quanto tempo que se renovam as nossas células? 5 em 5 Hã? 5 em 5 anos. De 5 em 5 anos eu sou uma pessoa nova. Tem mais outras informações. Quem é que sabe dizer quanto tempo? De 6 em 6 meses. Assim, ó, 5 em 5 anos, mas de 6 em 6 meses, toda a célula epitelial não é mais a mesma. A sua pele se renova completamente. Aliás, diariamente, ao se esfregar no banho, você já perde um monte de células. Seus cabelos não são os mesmos que você nasceu. Não são mesmo. Quantos caem, vêm, não são os mesmos. Você vai reproduzindo eles. Como um serial killer. Você não é um serial killer que mata, mas que reproduz. Você vai reproduzindo você sempre. Porque está armazenado no seu corpo energético, no seu fluido, aquela forma. Ou você muda a forma de pensar, energizando o seu organismo e dando alimentação para mudar geneticamente até a sua forma. Ou você vai se reproduzir nessa e na outra vida com algumas lesões. Então, existem algumas pessoas que passam várias existências lesionando a perna. A pessoa que foi abortada já perdoou, já se desligou. Deus já, nas ordens das leis universais de reencarnação, já deu oportunidade de novas reencarnações, mas a pessoa não se perdoa. Não se perdoa, portanto, lesiona e vai lesionando e vai lesionando. Todos os dias nós podemos mudar o nosso corpo físico. Não podemos mudar completamente essa forma assim. Mas vejam bem, existem pessoas que acordam de manhã com aquele semblante assim, gente, olha, que eu vi falando, né? Carinha, boquinha para baixo. A maioria devia andar com um espelho assim, sabe? Devia ter um boné, e esse boné devia ter um espelho assim, para a pessoa onde que andar ficar se olhando a sua cara. Porque só o outro pode ver a cara da gente. É só o marido, é só a filha, é só o filho, é só a empregada, é só outra pessoa que pode ver, a gente não pode ver. Quando a gente vai para frente do espelho para ver a cara da gente, a gente é tão esperto que a gente até muda a cara da gente, né? Mas perto do outro a gente não muda. Então, a nossa fisionomia, ela pode se transformar com os alimentos, aqueles mesmos alimentos que a gente come. A nossa pele pode ficar mais radiosa, o nosso corpo pode ser mais ágil só com a nossa determinação de mudança Existem pessoas que não sorriem, elas não exercitam o sorriso, então esses músculos da face fica até difícil de ela sorrir. São pessoas que têm isso aqui já até enrijecido, não sabem mais fazer o sorriso. Então, são exercícios diários que a gente deve começar a fazer para começar a sorrir, para ter um semblante bonito, jovial. O sorriso, para quem não sabe, para quem é esteticista sabe, o sorriso movimenta os músculos da face muito mais e faz com que a gente não fique enrugado. A pessoa que fica com aquela boquinha assim caída, ela fica já com esse bigode chinês acentuado logo. Homens, vocês não sabem o que é bigode chinês? É essa ruga que fica assim bem marcada. Quanto mais a cara amarrada, mais isso aqui fica marcado. Não adianta botar botox. Coloca botox, dura 6 meses e volta, porque a pessoa vive com a cara amarrada. Para exercitar isso, é a mente.
A mente estando alegre, de imediato ela manda informações neuronal para o organismo e estimula o sorriso. A mente da gente é como um solo. Imagine uma terra bem adubada, é a nossa mente. A nossa mente ela é de uma capacidade enorme. E os pensamentos são as sementes que você joga. Quais são as sementes que você está jogando no solo da sua mente? Saiba que as sementes que você jogar no solo da sua mente irão brotar. E irão fazer reproduzir um corpo físico estampando o que você pensa. Não precisa nem ser muito psicólogo, terapeuta, para ficar perto de uma pessoa e você ver como é que está o pensamento da pessoa. Basta só olhar para o corpo, para a estampa da pessoa. Tem horas que eu fico com pena de alguns maridos e de algumas esposas. Porque, meu Deus, como é que pode viver do lado de uma pessoa dessa que anda sempre com aquela cara? Não muda. Não se anima. Sempre com aquele jeito, a pessoa se torna um peso, um fardo um para o outro. Com aquele aspecto fisionômico sombrio. Sombrio. A própria sombra em pessoa. E como que a gente faz, então, para reavivar isso? Nesse livro, A Imaginação Criadora, desse autor, o Roger Eugênio Davis, esse livro, gente, quem na verdade divulga e vende, eu acabei comprando no balcão da Seitonoe, eu não achei em outro lugar. Mas se for procurar no site, vai encontrar onde comprar. Ele mostra que todos os dias nós podemos criar o nosso destino totalmente favorável para nós. Quem já assistiu aquele filme lá, do Segredo, né? Sabe o quanto que nós podemos trabalhar, então, com o universo ao nosso favor. Tudo que nós pensamos, nós clamamos. Basta que você pense assim, ó, eu penso em matar alguém. Estou com tanta raiva que eu quero ir lá, eu quero pegar, puxar os cabelos dela. Você pensou assim, você pensou naquilo fortemente, eu quero puxar os cabelos dela. A outra pessoa que você pensou lá, ela se ressente daquele pensamento. Você não puxou o cabelo dela, mas ela sentiu. Tá? Isso a doutrina espírita explica bem. Como que o pensamento da gente se conduz, como se conduz às imagens de um canal de TV. Ele se conduz no ar, através do veículo fluídico. E o nosso pensamento, como sendo um impulsionador que movimenta a matéria fluídica, nós acionamos isso e vamos até a pessoa e puxamos o cabelo dela. Quando você plasma isso e fica pensando, aí dá até para explicar, o autor diz, como é que uma pessoa pode muitas vezes prever o futuro. Tem gente que diz, eu sonhei com tal coisa e tal coisa aconteceu. Acontece que o pensamento coletivo das pessoas, ou o nosso próprio pensamento, plasma antes da coisa acontecer. Quando você pensa em ir até lá, quando um bandido planeja um assalto, primeiro ele pensa, ele até planeja antes, tem planejamento. Aquele planejamento de pegar tal arma e ir até tal lugar, ele criou tudo isso. Uma pessoa que tem a sensibilidade ou que dorme, ela vê aquilo acontecer. Porque o pensamento plasmou e foi até lá. Pode ainda não ter acontecido ou nem vir a acontecer. Ele pode, o bandido, até desistir no meio do caminho. Mas a pessoa viu acontecer, aquilo vai acontecer porque ela viu o pensamento de alguém se formar. Nós temos esse poder. No livro Obras Póstumas de Allan Kardec, no capítulo que trata sobre o poder da formação do pensamento, explica bem isso. Nós não sabemos o poder que nós temos e ficamos assim, trabalhando com os nossos pensamentos, assim, feito uns bruxinhos doidos, jogando coisas para o universo e não sabemos do compromisso que nós estamos assumindo com os nossos pensamentos perdidos. Então, nesse livro Imaginação Criadora, ele diz que a gente deve ter um planejamento. Você deve planejar como é que você quer ser. Você quer ser uma pessoa bonita? Pense, você é bonita. Eu sou bonita.
Se você ficar pensando, eu sou feia, de imediatamente você fica com cara de feia. Porque a cara da feia é alimentada pela feia. Eu já contei aqui, vou contar para alguns, né, que ainda não escutaram, da história do Divaldo Pereira Franco. Ele trabalhava numa repartição pública e se aposentou trabalhando como funcionário público. E ele atendia no balcão junto com uma outra pessoa, uma moça que foi trabalhar na repartição. E ele disse que era uma mulher feia. E ele diz assim, meu Deus, eu, Divaldo espírita, achar uma mulher feia, onde já se viu, isso é falta de caridade. Mas a mulher era feia. Sabe? Um tipo de mulher feia, ele disse, aquele tipo assim que a gente acha feio, porque tem um tipo bonito, mas a mulher era feia. E ele se culpava tanto, ele rezava para ele mesmo se perdoar, porque ele achava aquela pessoa feia. Aí convivendo com ela e tudo, e ele foi aceitando, mas quando a pessoa passava intimamente, ele chamava ela de a feia. Até que um dia, no balcão de atendimento, apareceu lá, para ser atendido por ela, um moço bonito, um homem lindo. Imaginem cada um homem lindo. Aquele de capa de revista, diz ele, meu Deus, que homem lindo, né? A gente tem comparações do lindo e do feio, né? E eles falavam, ela e ele falavam até que se despediram e ele a beijou na boca. Meu Deus, ela deve ter feito feitiço para ele. Onde já se viu um homem bonito daquele? Espírita, gente, não é santo. Espírita ainda pensa mal dos outros. Espírita não é só porque é espírita que não faz julgamento. E ele se culpava de pensar isso, mas ele ainda não era perfeito. E ele fala isso numa palestra. O homem foi embora e ela chegou para o Divaldo bem assim, Di, já chamava ele de Di. Di, você viu meu namorado? Oh, se vi. Pensou ele. Você quer saber como é que eu conheci ele? Pois se a mulher não me conta, eu não ia dormir naquela noite. Então, eu estava no ônibus, eu saí daqui da repartição naquele horário das 6, em que o ônibus fica lotado. E eu vi aquele ônibus lotado, mas eu olhei lá na frente aquele homem bonito. Eu peguei, fui me apertando, e fui passando para frente e pensei assim, já que eu tenho que sofrer, eu vou sofrer do lado de um homem bonito. Eu vou ficar até no final da minha estação, lá onde eu vou descer, do lado de um homem bonito. E fui puxando assunto com ele, conversando. Que horário ruim esse horário das 6. Só um ônibus nesse horário. Porque é muita gente. E ele foi conversando comigo. E nós dois fomos conversando. E chegou na hora de eu descer. Eu não queria descer, mas eu tinha que descer. E o moço foi abrindo o caminho para que eu descesse. E desceu comigo, Divaldo. E foi até a minha casa. E fomos conversando, contando sobre várias coisas. E tu sabe, Divaldo, que eu não paro de conversar com ele. Porque eu vejo que o que fez com que eu cativasse ele e ele estivesse namorando comigo foi a minha fala. E o Divaldo olhou para ela e disse, não é que a mulher falando ficava bonita mesmo? A mulher irradiava uma vibração quando ela falava. Vocês já viram mulher feia ficar bonita? Ou mulher bonita fica feia quando fala? Pois a partir daquele momento ele começou a admirar a feia. Realmente ela falando era outra pessoa. Passaram-se um tempo, ele aposentou, ela também se aposentou, e ele a encontrou depois passeando numa daquelas praças. E a mulher já era uma senhora de idade, com os cabelos presos em coque, um óculos, e ele olhou. Não é que a mulher estava bonita? Ela foi ficando cada vez mais velha e cada vez mais bonita. Sabe quando aquelas pessoas nascem, não são muito aquilo, e depois com o tempo vão indo e se tornam pessoas apresentáveis, bonitas, simpáticas? E sabe aquelas que nascem bonitas e que depois parecem bruxas? Pois é isso. O dia a dia da gente, nós podemos, então, nessa imaginação criadora, trabalharmos a beleza em nós. Acordarmos de manhã e trabalharmos primeiro o nosso semblante, o nosso rosto. O nosso rosto é o melhor presente que a gente pode dar para as pessoas. Mostrar
mostrar para as pessoas. Quando a gente é namorado, alguém espera um namorado com aquela cara de doente, assim que vai morrer, que já está quase pé na copa. A gente espera um namorado com o olhinho brilhando, com as faces rubras, com o cabelo arrumado. Deus me livre aparecer de bob ou de pijama ou de camisola velha, né? Aí depois anda o dia todo com aquela roupa velha, né? Com aquela cara... Meu Deus do céu! Né? Então a beleza é o retrato do nosso interior. E a beleza não é esse padrão aí, né? Analisado primeiro. A beleza é o convívio, a irradiação, aquilo que a pessoa passa. E aí você pode então criar para você umas metas. E nesse livro, então, Imaginação Criadora, ele diz que todos os dias você pode imaginar o futuro, o seu destino. Quando a gente vai fazer um bolo, ou quando a gente vai viajar, por exemplo, você vai daqui para São Paulo. Daqui para São Paulo você vai para quê? Por quê? Para quê e como? Isso são perguntas que a gente faz para fazer um planejamento. Com qual objetivo? Para qual objetivo? Então você vai daqui para São Paulo, você vai para um curso, para um treinamento, para uma exposição, você vai de ônibus. Ah, mas de ônibus eu vou passar o dia todo na feira, ou vou para compra de ônibus, eu vou passar a noite dormindo com as pernas para baixo e vou chegar lá com dor nas pernas. Você vai de salto alto? Já tem que pensar antes, eu vou para determinado lugar fazer tal coisa, vou de tênis, numa calça mais confortável, porque eu vou andar o dia todo. Então, como? O que é que eu vou fazer? Você se planeja para que corra tudo certo. Como é que a gente leva a nossa vida? Como é que você vai fazer o seu dia? Como é que é o dia? Você se planeja para o seu dia? Você se planeja para a sua vida? Você tem objetivos? O seu objetivo é o quê? Ganhar dinheiro? Para que ganhar dinheiro? Por quê? O que isso vai trazer de bom? Primeiro que à medida que a gente vai estudando na casa espírita, o movimento espírita, seja espiritualista, seja budista, Seichonoe, a gente vai vendo que a riqueza não traz felicidade, né? Ela ajuda, né? Faz com que a gente faça tantos trabalhos auxiliando as outras pessoas, não se tornando um peso para o outro, porque quando a pessoa se mantém dignamente, ela em vez de ser um peso para o outro, ela passa a ser uma pessoa que colabora na sociedade, trabalhando, não ficando encostada como indigente ou como coitadinho, né? Então a riqueza ela é boa também, mas não é só a riqueza. Aí vem o peso moral, vem o nosso lado moral. Então nós estamos na Terra para sermos felizes. O que é que eu vou fazer neste dia para que eu seja feliz? Além de me tornar uma pessoa mais bonita, mais interessante, o que é que eu posso fazer nesse dia para ser feliz? Como que eu posso ser feliz nesse dia? O que é que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor, mais interessante e planejar as nossas ações? E a gente vai deixando então a vida, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Não é para deixar a vida levar. A vida leva a gente dando uns cutucão, um empurrão, porque a pessoa não desperta. Se nós tomarmos as rédeas do nosso destino, muitas vezes, e pensar, não, eu vou fazer um curso, eu vou estudar para me tornar uma pessoa mais sensível, melhor, vou para uma casa espírita, vou para uma religião, ou vou me tornar interessante para alguma coisa, a gente passa a ser interessante. Nós temos que ter um planejamento. E tem mais, antes de dormir, diz esse senhor nesse livro, que se a gente dormir pensando o que você quer ser, o que você quer fazer, para poder executar tal coisa que você quer. Alguém aqui já ouviu dizer, eu vivo contando isso, né? Mas o pessoal que me escuta de todos os meses sabe, quando um compositor, ele vai compor, ele pensa em música, ele gosta de música e antes de dormir, ele pensa em música. Quando ele se desprende do corpo, o espírito dele se desprende do corpo, as companhias espirituais dele são de músicos, porque durante o dia ele esteve envolvido com música.
Um químico desses que estudam todas as matérias, os componentes químicos, ele estuda química, ele faz cálculo de química, quando ele dorme com problema de química, imediatamente quando ele se desprende do corpo, ao lado dele existem espíritos afins com ele, que são químicos. Quando a gente dorme pensando em doença, acorda pensando em doença, acorda pensando em problema e dorme pensando em problema, de imediato do nosso lado estão aqueles espíritos afins tão encharcados quanto a gente cheio de problemas. E alimentam a gente com aqueles problemas. Traz-se a pessoa para a casa espírita, faz-se apometria, desobsessão, mas a pessoa não muda. Por isso que tem que fazer 7 palestras. Na verdade, tem pessoas que precisam de 21, 30, até despertar. E é a pessoa que tem que despertar, mudar. E muitos casos desses registrados, de outras vidas em que a apometria vai lá e tenta trabalhar o que está na persona, não dessa existência, mas de outras existências tão arraigado, que tem que trabalhar, que a pessoa, ela mesma se pune, ela mesma busca a autopunição. Então já não chega às punições da existência atual, ainda às punições de outras existências. E nós podemos mudar a programação da nossa vida sim, a partir de hoje, mudando a atitude mental. A imaginação criadora faz com que a gente durma e pense você assim. Até eu ensinei para uma moça, ela realizou muito rápido isso, sabe? Eu vou falar dessa parte material, porque é o resultado que a gente vê de imediato, e é rápido isso. Eu sempre quis ter um sítio. E eu queria ter um sítio assim, com uma característica, que eu gostava de morro, um morro verde com verde, lá embaixo tivesse uma água e que tivesse uma casa no alto do morro. Vocês já não plasmaram umas coisas assim? Quando a moça é sonhadora, ela não imagina casando com o Brad Pitt. Agora já é outro, né? Vou botar outros nomes aí. Ela se vê sonhando com ele e ela dorme felizinha, com a boquinha até viradinha para cima. Até bonitinho ver uma pessoa sonhadora. Pois eu dormia sonhando. Mesmo que eu não realizasse, eu não ia pagar imposto. Alguém paga imposto por sonhar? Então ele disse assim, ninguém paga imposto por criar uma imaginação que lhe deixe com um semblante melhor. Já que não está bom, crie e imagine. Quando você cria e imagina, o seu perispírito vai buscando coisas lá armazenado na sua memória RAM que vão lhe dar substância para aquilo. E tem mais, o plano espiritual, seus parentes de outra vida, eles vão falando um com o outro e vão lhe dando ideias. Você acorda com uma inspiração para determinadas coisas. Hoje eu tenho tal sítio. Mas essa minha amiga, ela estava numa questão de separação com o marido. E ela estava com uma raiva do marido. E o marido só tinha um carro. O carro que ele ia trabalhar, e ela brigava por aquele carro. E ele já estava se separando, e aquele carro, então, era... A coisa da separação era o carro, mais ainda, porque ela precisava do carro para fazer compra, para levar as crianças, e ele pegava o carro e ia trabalhar, ela ia lá no serviço para pegar o carro dele. Imagina o inferno, né? Aí eu digo, na Seichonoye, para quem vai, porque eu, além de espírita de 35 anos, eu sou Seichonoye, mas quem vai nas reuniões da Seichonoye, escuta esses relatos que eu estou dando aos montes. Eu disse assim, minha filha, qual é o carro que tu quer? Qual é o carro que tu gosta? Vai lá na concessionária, senta nesse carro, senta nele, tira uma foto, pede para o rapaz tirar uma foto, diz, não, é uma brincadeira que eu vou fazer com alguém. Tira uma foto, bota lá na tua geladeira e te veja feliz. O que vai custar para ti tu te imaginar com isso? Ah, mas isso é bobagem, não sei o quê. Gente, o universo sempre vai conspirar a nosso favor. E é isso que aquele filme lá queria dizer, que a maioria não entende. As energias, a matéria é pouco. Isso eu estou falando, inclusive, depois eu vou completar com o mundo espiritual. A matéria, não só lá no mundo espiritual você plasma com a mente, mas aqui também você vai atraindo as circunstâncias de acordo com um planejamento mental. Não passou um mês, o marido, para não se incomodar mais, sem saber da fotografia nem nada, porque ele não estava nem em casa, mandou que ela fosse lá na concessionária que ele tinha separado um carro para ela. Adivinha qual era o carro? A gente atrai o destino.
Mas só que assim, ó, o destino plasmado, criado, tem gente que só atrai desgraça. Mas ela só escuta desgraça na televisão. Ela assiste a novela das 6, ela assiste a novela das 8, ela assiste a novela de qual horário, só desgraça. Assiste o da Atena, assiste não sei qual, só desgraça. Não planeja, não tem objetivo. Não lê sobre grandes autores. Já leu sobre Gandhi? Já leu sobre o encantador de cavalos? Já leu sobre grandes personalidades para ficar com a mente mais... Ai, aquela pessoa que você gosta de conversar, porque quando vai conversar só tem coisas boas para falar, porque sabe falar sobre a economia, sabe falar sobre política, sabe? Pessoas que não falam só daquilo, da novela. Ai, gente, meu Deus do céu, não tem assunto! É tão bom a gente falar com pessoas cultas que sabem falar sobre várias coisas, de como se reproduz a uva, como que se faz para poder enxertar uma planta. Vai lá e faz. Existem tantos velhinhos interessantes que não tem nada para fazer, que vão fazer enxerto, vão cultivar outras plantas, vão preencher a vida com alguma coisa. Mas não fica sentado lá vendo só aquilo na televisão, que só vai alimentar o espírito com coisa ruim. O nosso espírito plasma. Eu dava aula de evangelização para as crianças e sempre acontecia uma peraltice durante as aulas, quando eu estava dando aula para as crianças. E eu atendia aquelas crianças peraltas e tudo, e tinha muitas vezes que botar lá em observação num cantinho, né? Até que uma médium recebeu uma comunicação dizendo que aquele espírito, ele vinha de vez em quando ali, o espírito se comunicou, ele tinha 4 anos, e ele ia na minha salinha, porque ele era levado por um professor chamado Fábio, do mundo espiritual. Ele ia para a minha salinha porque o Fábio levava ele para assistir minhas aulinhas. Mas que ele era muito travesso, ele sempre foi uma criança muito peralta. Mas que ele chegava para mim no meu ouvido e dizia que ele queria ter pernas. Porque ele havia morrido sem pernas, talvez numa explosão, não soube porquê, mas ele não tinha pernas. E ele vinha e falava para mim que ele queria ter pernas e eu não escutava, porque eu não escuto, não vejo espíritos. E às vezes isso me atrapalha, porque eles vêm e pedem as coisas e querem que eu... E eu não vejo, né? Aí eu venho aqui e deixo... A maioria aqui, né? Eu vou em outro lugar, deixo... Porque eu levo comigo, muitas vezes, os espíritos que acham que eu vou ajudar, vou solucionar os problemas deles. Então ele vinha e ele pedia que ele queria ter pernas porque ele queria usar sapatos. Então eu tinha muitas vezes vontade de dar sapatos. Eu dava sapatos para as crianças. Chegava no Natal, era sapatinho. Onde que eu ia, eu guardava sapatos para levar sapatinhos. Eu só tinha essa sensação de querer dar sapatos. Aí eu comecei a pensar nesse espírito. Porque o espírito, gente, ele pode ter a forma que ele quiser quando ele desencarna. Essa criança plasmou ficar sem pernas porque gravou muito aquela existência de sem pernas. Mas o espírito não precisa ficar sem pernas. E ele precisava escutar de um encarnado, porque espírito, quando morre cheio de problema, por uma situação muito traumática, por um suicídio, um sentimento de muita culpa, ele grava aquilo e ele não escuta os outros espíritos no mundo espiritual. Ele é trazido aqui na Terra para escutar nós encarnados, os médiuns. É um médium que retira ele daquela situação e tira ele do umbral, ou que muda a forma física, faz ele ver, faz com que ele seja induzido a recompor sua forma. Então eu comecei a mentalizar para ele um corpo físico melhor. Eu dizia: meu irmão, você é luz, você é espírito, você é luz, veja a forma física saudável que você quer ter, procure uma forma física, se recomponha, você não precisa ficar sem pernas. Passado alguns meses, ele mandou de novo uma carta pela médium, que não me conhecia, dizendo que ele já era um mocinho e que ele tinha pernas. Gente, vocês acham que a gente estraga com o corpo físico só aqui? Nós continuamos do outro lado, ou a gente passa a ser senhor da vida, senhor da saúde, senhor do corpo físico nessa atual existência, ou vamos continuar lesionando lá do outro lado. E dependendo das mesas mediúnicas, dos médiuns, para nos recompor. A grande maioria de nós vem para essa vida e desencarna sem saber que é espírito, sem saber que plasma o corpo físico, e continua do outro lado e reencarna trazendo as mazelas de outras vidas.
É na doutrina espírita, então, que é levada a chacoalhão, assim, de descobrir que somos nós os responsáveis pelo nosso destino, pela nossa felicidade, pela nossa saúde. Nós podemos fazer da nossa vida uma vida divina, uma vida cheia de realizações. Eu dei palestra ainda segunda-feira no Centro Espírita Anjo da Guarda, e lá eles têm projetor com telão, né? E eu levei as imagens, então, do homem toco, do homem que não tem pernas e que não tem braços. Se vocês forem lá na internet e ver o homem sem pernas e sem braços, vocês vão ver um rapaz que surfa, sem pernas e sem braços. Um rapaz que se formou em economia, um rapaz que dá palestras pelo mundo todo, sem pernas e sem braços. Radiante, com semblante feliz, sem pernas e sem braços. Nós podemos fazer o nosso destino, nós que queremos. Então vamos dar injeção de ânimos para nós mesmos. Nós não vamos esperar que o outro diga. A gente mesmo tem que se dar essa injeção de ânimos. Então tem uma prática que diz assim, ó: todos os dias a gente tem que se repetir pelo menos 20 vezes, para poder ficar gravado no subconsciente da memória RAM. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. 20 vezes. Repetir isso. Alguém aqui é filho do pai e da mãe? A grande maioria diz. Tem que dizer, eu não sou filho da mãe. Você apenas foi gerado no ventre da sua mãe. Mas você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E filho de Deus tudo pode. Tudo pode, tudo consegue. Filho de Deus tem força, filho de Deus tem poder. Eu posso, tudo que eu quero eu consigo. Eu sou bom, eu sou inteligente, eu sou justo. Tem que dizer para si mesmo. Você vai esperar que o mundo diga isso para você? O mundo vai dizer assim, seu tolo. Né? A maioria das pessoas não sabem estimular. Em casa mesmo, com a família, só sabem botar muitas vezes a gente para baixo. Esses livros, né? Esses livros que eu li ali, que eu trouxe para vocês, eles dizem que a gente tem que se imunizar, dizer para a gente mesmo, repetir várias vezes: tudo que eu quero eu consigo. Inclusive tem gente que só quer se destruir e consegue, né? Então nós temos que querer viver, querer fazer o melhor. O que que eu quero? E tem mais, botando Deus sempre na frente. Você é filho de Deus. Pai nosso. Pai nosso. Tem horas que eu nem vou adiante na oração, eu só fico assim, Pai nosso. E fico me vendo junto com Jesus do lado de Deus. Ele é meu Pai também. Pai nosso. Ele não é só Pai de Jesus. Ele é meu Pai. Pai nosso, eu sou filha de Deus, eu tenho energia, eu tenho vida, eu tenho saúde latente dentro de mim. Eu sou filha de Deus. Todo mundo assim, olhinho fechado para não olhar para o outro, com medo que o outro esteja rindo, falem bem alto. Eu sou filho de Deus. 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 Pode continuar em casa, acordar, durmam com essa repetição, acordem com essa repetição, andem pela rua com essa repetição, só não falem alto para ninguém achar que você é louco. Dá uma injeção, faz você se sentir filho dele mesmo, faz você se sentir protegido, porque a mãe e o pai da gente não são perfeitos. Aí a gente fica pensando que a gente é filho daquela mãe, que ainda não é perfeita, ou daquele pai, mas nós não somos filhos. Apenas viemos através deles. Nós somos filhos da perfeição. Nós somos perfeitos, porque nós somos filhos da perfeição. Nós somos filhos de Deus. Uma boa noite para todos.